Segundo grande pilar, gestão do conhecimento. A criminalidade organizada hoje atua em rede. Ela não só é local, mas nacional e transnacional. Daí a importância dos pilares fundamentais do Sistema Único de Segurança Pública: coordenação, integração, atuação conjunta e coordenada. Um reconhecimento do governo federal do papel fundamental dos estados no combate ao crime, em grande medida, a atribuição de polícia ostensiva e da maior parte dos crimes é das polícias e das forças de segurança dos estados. E, nesse sentido, o papel do governo federal é apoiar, cooperar, coordenar, ser um facilitador para que essas forças de segurança, no menor espaço de tempo possível, possam mudar a realidade de insegurança. E eu repito isso sempre, que 2 gerações de brasileiros estão, infelizmente, habituados a conviver. Nós não temos a pretensão de, em uma gestão, resolver todos os problemas de segurança, porque são décadas de desestruturação das políticas de segurança pública. Mas temos o compromisso de criar bases fundamentais para a mudança desse quadro de forma crescente, continuada e progressiva. O nosso diálogo foi nesse sentido. Eu sei que muito se especula se vai se dividir ou não o ministério. Eu repito aqui o que tenho dito internamente. Essa é uma decisão que deve ser adotada considerando-se 2 elementos: o critério técnico e o critério de natureza político-administrativa. Nenhuma decisão, ou como eu vi circular, minuta de medida provisória, saiu do governo federal. Lógico que há legítimos setores que pleiteiam essa criação específica de uma área de segurança pública, mas a nossa avaliação é que essa decisão não deve ser adotada de forma intempestiva, considerando o momento em que vivemos hoje de Covid, e de forma não estruturada, se é que ela deve haver. O nosso compromisso é fazer uma análise e um diagnóstico à luz dos primeiros meses de gestão à frente do Ministério. E como fazer essa análise e diagnóstico? Em conjunto com as secretarias de segurança pública e com as forças de segurança pública, para buscar compreender qual o melhor modelo. Se nós devemos ou podemos, simplesmente com a reorganização de procedimentos internos, criar as condições para a melhoria das políticas de segurança, ou se o ideal é haver uma especialização concentrada numa única área ou numa única pasta, as políticas de segurança pública. Nós não podemos, dada a seriedade das políticas de segurança, adotar medidas sem que tenhamos a exata dimensão dos impactos dessas medidas. Não que sejamos infalíveis no diagnóstico e na busca de soluções, mas que devemos juntos e de forma cooperada
encontrar para o momento atual e futuro o melhor dimensionamento dessas políticas públicas relacionadas à justiça e à segurança. Da minha parte e da parte do governo federal, foi um diálogo bastante rico. Pudemos tomar nota das principais demandas dos secretários e assumimos compromissos de atuar em conjunto com eles. O nosso papel como governo federal e órgão central do Sistema Único de Segurança é consolidar esse sistema e viabilizar a estrutura fundamental para que os órgãos de segurança dos estados e dos municípios possam atuar. Nesse sentido, meu agradecimento aos secretários, e o faço de modo especial na pessoa do Dr. Cristiano, por este primeiro momento, que a partir de hoje, apesar de já virmos conversando ao longo desse último mês, se estreita, e o compromisso de nós, em conjunto, buscarmos as melhores soluções para o país na temática que está inserida na questão da segurança. Eu passo a palavra ao Dr. Cristiano, para que ele também possa fazer a sua manifestação dentro da sua perspectiva. Obrigado, senhor ministro. Boa tarde a todos. O Colégio de Secretários, os secretários de segurança saem dessa reunião, desse encontro, com um sentimento de otimismo. A gente percebeu um acolhimento grande nas pautas que aqui foram trazidas, notadamente na perspectiva de aumentar a interlocução e esse entrosamento entre os estados e o governo federal. Muitos problemas dos estados, para serem superados, eles precisam de uma integração, uma visão sistêmica que é de responsabilidade do governo federal, juntar todos os problemas dos estados. Ao mesmo tempo, temos a consciência de que o trabalho do governo federal na área da segurança pública depende muito da atuação de cada um dos estados, e o diálogo hoje é um diálogo de consenso, onde a aproximação é extremamente importante, a definição dos investimentos em áreas estruturantes é algo extremamente importante, o fortalecimento da inteligência, o fortalecimento da tecnologia, a integração das bases de dados. Então, o sentimento da reunião é um sentimento de que a gente tem um terreno extremamente fértil para conseguir avançar nas pautas da segurança pública e, com isso, naturalmente, aumentar a segurança do cidadão na ponta. Um assunto que está em voga, que muitos têm questionado e que também foi discutido quanto à relação à recriação do Ministério da Segurança Pública, o Colégio de Secretários tem uma posição muito tranquila, já se manifestou favoravelmente a isso anteriormente, mas a leitura é que o mais importante não é a criação de um colégio, de um ministério específico. O mais importante é que a gente consiga ter uma articulação, uma integração, um diálogo, e que a gente consiga aproximar as soluções que dependem do governo federal e do estado. Então, a gente respeita a posição que seja tomada pelo governo federal. Essa posição, quando adotada no passado, trouxe bons resultados, mas a gente acredita que mais importante é o resultado. Se isso vier por um ministério próprio, ou se isso vier por uma atuação do ministério que atualmente cuida da pasta, os estados estarão certamente contemplados, porque esse é o objetivo maior, é que a gente consiga ter integração, a troca de experiências, e a gente consiga convergir nossas atividades em prol dos mesmos objetivos. Vamos dar início às perguntas? Podemos dar início, ministro? As perguntas? O primeiro a perguntar é o Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Boa tarde, ministra. Boa tarde, secretário. Ministro, na semana passada, esteve aqui o líder aí da bancada da Segurança Pública, Capitão Augusto, né? E ele disse
que considerava importante a criação do Ministério, prevendo uma onda de violência que seria gerada por causa do caos social trazido pela Covid-19. Ou seja, a Covid está paralisando a economia, vai haver um impacto econômico importante e, na opinião dele e da bancada, isso pode gerar uma onda de violência. E, na opinião dele, isso seria importante, a criação do Ministério, né, seria importante para combater essa onda de violência. Então, eu gostaria de saber do senhor se esse é um fator que deve ser levado em consideração para a criação do Ministério. E do secretário, gostaria de saber, o senhor falou mais ou menos a posição do senhor, né, a respeito da criação da pasta. O senhor é representante de um colegiado, né? Eu queria saber, de uma maneira geral, assim, se os secretários, se essa ideia tem alguma resistência ou mais apoio, né, dentro desse colegiado que o senhor representa de secretários. Fábio, obrigado pela pergunta. Veja, a segurança pública é uma política relevante para a sociedade brasileira. Acho que é um ponto de consenso. E dentro desse universo há várias perspectivas. E eu tenho certeza que o próprio deputado Capitão Augusto busca as melhores, dentro das melhores das intenções, trazer a sua perspectiva e da frente dos deputados que tem uma consonância também com esse pensamento. Políticas públicas já realizadas pelo governo federal, e isso foi abordado na reunião, têm contribuído decisivamente para a preservação dos graus médios de segurança pública antes da pandemia. Por exemplo, a própria distribuição do auxílio de R$600 por mês foi reconhecido na reunião que trouxe um impacto positivo na questão da pacificação social. Ao mesmo tempo, nesse contexto, diversos repasses de recursos foram feitos pelo governo federal para que os estados pudessem adotar as políticas públicas necessárias neste contexto. Tanto na área de política penitenciária do FUNPEN, já foram repassados mais de R$500 milhões, outros valores estão para serem liberados. Dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública, agora R$500 milhões, mais 700 milhões que nós estamos já compromissados com eles, e estamos fazendo uma política de gestão de recursos públicos, dentro daquilo que o Ministério tem possibilidade. Também assumimos um compromisso hoje de pelo menos mais R$200 milhões. Uma preocupação que nós temos, por exemplo, em se adotar uma medida de criação de ministérios, nesse contexto, é que a experiência pretérita, ela nos trouxe, segundo os dados e relatos que eu obtive, uma paralisia num primeiro momento nessas políticas, em função das próprias dificuldades administrativas de criação de um ministério. Não é tão simples como se simplesmente mandar uma lei ou uma medida provisória. Há uma série de questões burocráticas que são impactadas imediatamente a partir de uma decisão dessa natureza. Então, nós precisamos ter cautela, responsabilidade e, como bem disse, me permita, secretário, me valendo das suas palavras, o importante não é se há 1 ou 2 ou 3 ou 5 ministérios, é se a política pública está sendo realizada. E o compromisso nosso, junto aos secretários, é que daremos toda a estrutura possível
para que eles possam realizar uma boa política de segurança. Bom, sobre o tema criação do Ministério, o colégio já discutiu isso mais de uma vez. Na primeira oportunidade, no início do ano, o entendimento da maioria era que a criação do Ministério, sim, é um avanço, porque você consegue ter uma dedicação ao assunto da segurança pública. E, ao mesmo tempo, na reunião havida hoje, a gente teve também um entendimento de que essa é uma questão, e aí esse é o final, o consenso, na verdade, é que criar ou não criar o Ministério não é o mais importante. O que a gente volta é que aquele posicionamento adotado, quando se tinha pouca interlocução, pouca capacidade de você discutir e avançar nas pautas da segurança pública, talvez fosse uma alternativa e uma solução. Não que isso não possa ser hoje, mas ao menos o problema da interlocução a gente já consegue ver superado nesse primeiro mês da postura com o ministro André no Ministério, onde o conversa tem sido muito mais frequente. Então, é possível sim que com a criação do Ministério a gente consiga ter uma especialização da matéria e isso se reverta em benefícios. Mas o consenso tido hoje o mais importante é que a segurança possa ser pauta, ser discutida com os níveis estratégicos, decisórios, políticos do governo. Então, isso não quer dizer que a gente muda de opinião, mas o consenso que hoje existe até porque hoje também há divergências entre criar ou não criar, como havia na época com divergências entre criar ou não criar. Aquela leitura, naquele momento, talvez tivesse um significado, e essa posição hoje talvez tenha um outro significado, porque mudou o cenário. Então, se há um consenso hoje entre o Colégio de Secretários, é que mais importante do que criar ou não criar, e essa é uma decisão do governo federal, e a gente vai aceitar e acolher como ela vier, mas o mais importante é que com o novo Ministério, com o Ministério atual, a gente possa efetivamente participar das discussões da segurança pública no país. E isso é importante, porque nosso trabalho depende de decisões do governo federal, a segurança do governo federal para realizar depende dos estados na ponta, então o diálogo é certamente o mais importante, com o Ministério novo, com o Ministério atual. Próxima pergunta é do Gustavo Maia, Jornal O Globo. Boa tarde, ministro, boa tarde, secretário. Ainda sobre a questão da eventual criação do novo Ministério, queria saber se, ainda que não tenha ocorrido uma decisão sobre se vai ser criado ou não, mas se já existe uma discussão com relação à transferência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, para essa nova pasta, ou sobre quem seria indicado, porque se fala muito, por exemplo, no ex-deputado federal Alberto Fraga, se fala no secretário Anderson Torres. Isso chegou a ser discutido, uma preferência do colégio, por exemplo, nessa reunião de hoje? E aproveitando a presença do ministro, eu queria saber se, porque aliados, nos últimos tempos, tinham cobrado operações, investigações contra governadores. Hoje ocorreu mais uma contra o governador do Pará. Nas últimas semanas ocorreu outra tendo como alvo o governador do Rio de Janeiro. E houve questionamentos sobre direcionamento de investigação. Queria saber como é que o senhor responde a essas questões, até porque hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou da deputada Carla Zambelli que se não foi vazada a informação é porque ela tem bola de cristal. E se há outras investigações em andamento com relação a outros governadores, se o senhor pode adiantar isso. Quer seguir na linha, porque depois muda um pouco de tema? Então, de maneira simples aqui, não houve discussão sobre nomes, até porque, na verdade, a decisão não está posta, talvez fosse até deselegante por parte do colégio pensar em nomes quando não se tem uma decisão. Então, não houve isso, mas certamente o posicionamento do colégio vai ser que, se essa pasta vier a ser criada, que a gente tenha na pasta pessoas que tenham vivência na área, vivência na segurança pública, que consigam ter uma visão ampla do problema, porque o Brasil é um país continental e as realidades são diversas. Se a gente não tiver pessoas ali com a percepção do tamanho do problema que é a segurança pública no Brasil, talvez a gente não consiga avançar tanto quanto se precisa. Mas não houve nenhuma discussão sobre nomes, mas a esperança é que serão pessoas, se criada, que tenham vivência e que tenham uma visão ampla do processo da segurança pública nacional. Bom, sobre a questão das operações, a Polícia Federal é uma instituição não só reconhecida, como admirada por todos nós brasileiros.
E o trabalho dela, acho que o nosso papel é lutar, não só nós, agentes públicos, mas de todos nós, é conservar esse patrimônio de uma polícia independente, autônoma, que tem e de fato tem um quadro qualificadíssimo. O doutor Cristiano, aqui ao meu lado, também é delegado de Polícia Federal. E ela atua e deve sempre atuar com absoluta independência. Então, as operações, elas ocorrem sem qualquer atuação de agentes ou interferência de agentes políticos, ou conhecimento. E é nesse sentido que ela deve continuar atuando. Então, assim, nós não sabemos. E essa, por exemplo, as operações, elas são realizadas com aval do judiciário também, com o acompanhamento e a fiscalização e até a atuação ativa do próprio Ministério Público Federal. Então, a Polícia Federal tem credibilidade, legitimidade, e tem serviços prestados, e ela deve se comprometer com esta linha de atuação sempre. E esse é o nosso compromisso. Próxima pergunta, César Feitosa, o antagonista. Boa tarde, ministro, secretário. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, eu queria insistir nessa questão sobre o desenho que tem sido discutido já, se PF e PRF vocês preferem que fiquem no Ministério da Justiça ou seja transferido numa eventual recriação do Ministério da Segurança Pública. O segundo, também insistindo nessa questão sobre o nome do Fraga, eu gostaria de perguntar para o senhor, secretário, claro, não há uma definição sobre o nome, afinal de contas o Ministério não foi criado, mas a bancada da bala já sugeriu o nome do ex-deputado Fraga. Vocês são simpáticos a esse nome ou não, preferem outra pessoa? E o terceiro ponto a própria bancada da bala já pediu uma certa pressa para essa recriação desse Ministério da Segurança Pública. Mas agora vocês dizem que o mais importante não é a criação do Ministério em si, mas essa interlocução que tem de haver entre estados e o governo federal. Em janeiro, houve críticas ao ex-ministro Sérgio Moro por falta dessa interlocução. Agora, com o ministro André Mendonça e com os elogios que foram feitos pelo senhor a ele, dizendo que há agora essa interlocução, vocês veem a necessidade de se criar esse Ministério da Segurança Pública? Por que não adiar isso talvez para 2021, se for necessário, já que agora não haveria, por exemplo, uma programação orçamentária? Por que se discutir isso agora e não depois? Repetir a primeira pergunta, por gentileza, eu perdi aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É sobre PF e PRF. PF. Onde ficariam? Posso responder primeiro, Cristiano? Posso? Veja, nosso trabalho hoje no Ministério é fazer a gestão num ambiente de crise, corresponder àquilo que as secretarias de segurança necessitam, tudo que tiver ao nosso alcance, e fazer um diagnóstico paralelo, enquanto caminhamos, de procedimentos, e se esses procedimentos seriam ou não melhor alcançados se houvesse uma divisão. Acho que qual é o eixo central, na minha opinião? É ver se com um ministro as políticas públicas, ou com uma única estrutura, as políticas públicas, elas avançam naturalmente e com a agilidade que deve haver, ou se elas sofrem com o impacto das demandas de uma estrutura maior. Nós estamos montando uma gestão, criamos uma secretaria, porque nos primeiros dias verificamos, a partir inclusive de uma demanda dos secretários,
uma burocracia, e aqui não é uma crítica, um não atendimento adequado no repasse de recursos e na construção das políticas destinadas aos recursos. Então, por exemplo, a Senasp, que ficava com todo o planejamento de política de segurança e com toda a administração do fundo, ela tinha dentro dela um mundo tão grande que ou ela atendia à gestão do fundo, ou ela construía as políticas de segurança. Em função disso, nós criamos uma nova secretaria, porque colocamos a área de administração do fundo e de ensino, que são atividades que se interrelacionam com todo o Ministério, para que tivesse uma especialização. E que a Senasp agora seja esse grande propulsor das construções das políticas públicas de segurança. Nós precisamos ter um tempo para que isso, nós avaliemos os resultados, o quanto isso melhorou, avançou, se foi o suficiente, se não foi. Se a atuação de um único ministro, ele prejudica o desenvolvimento de todas as áreas, ou se seria melhor termos uma divisão de atribuição também. Então, é um processo que nós estamos tentando construir, pensando numa preparação de um diagnóstico para que juntos possamos levar ao presidente da República aquilo que nós entendemos como melhor para o país. É isso que nós estamos buscando fazer. Então, dentro dessa perspectiva, nós sequer cogitamos a questão PF, PRF, onde fica, porque não é o momento hoje de diálogo nosso. O momento é atender o país numa situação de crise e, independente de preconceitos, procurar dar o melhor resultado de diagnóstico para que a política pública de segurança e de justiça ela seja bem realizada. O que nós entendemos como ponto fundamental é a política de segurança, ela tem que ser construída com os estados. Porque são as forças de segurança dos estados a primeira grande guardiã e defensora dos bens protegidos, como a vida, o patrimônio, a paz social e a própria segurança dos cidadãos. Então, nós estamos procurando fazer, a premissa é o diálogo e a construção conjunta. A formatação, ela se torna secundária a partir deste trabalho. E é nesse sentido que nós estamos procurando construir. Então, não há um debate hoje sobre divisão internamente. Agora, é legítimo se debater o assunto. Agora, para nós, o foco está sendo construir dentro daquilo que nós temos hoje e podemos fazer com gestão para que a segurança pública seja bem atendida. Doutor Cristiano. Eu anotei aqui 3 pontos. Um deles com relação a se há ou não simpatia ao nome do ex-deputado Alberto Fraga, e eu não tenho como lhe dar essa resposta, porque como esse assunto não foi debatido, eu não teria a legitimidade do colegiado para falar sobre o acolhimento ou rejeição, mas eu não vejo nenhuma razão para que o nome dele não seja, sim, considerado pela história, pela experiência que ele tem, e o que outros nomes também sejam considerados. O que nos parece caro é que, de fato, tenha vivência, experiência na área e uma visão ampla, porque eu acho que isso vai facilitar se, porventura, o Ministério for criado. Agora, em que pese não haja esse consenso sobre criação, não, hoje, um outro consenso, durante a nossa reunião que se deu perto do meio-dia, um consenso a gente chegou. Se houver a criação do Ministério, há uma preocupação, e isso é consensual, de que isso se dê imediatamente, porque a gente acaba de sofrer um processo de descontinuidade, de paralisia
da natural mudança de gestão, e se a gente, na sequência, emenda uma outra paralisia, a gente tem projetos importantes, e eu posso citar aqui a própria aquisição ainda em curso de equipamentos de proteção individual para as polícias, a própria aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo para fortalecer as polícias. Cada vez que você tem uma substituição nos cargos de gestão, naqueles que são gestores, ordenadores de despesa, tudo para que alguém conheça. Então, há um consenso. Se houver a criação, isso precisa ser pensado para que isso não impacte o desenvolvimento das políticas de segurança pública. Então, o tempo é algo que nos preocupa, e se for uma coisa muito imediata, sem um planejamento, sem uma transição, isso nos preocupa. E, por último, anotei a pergunta também, como se vê a nova gestão. Em outras palavras, acho que foi essa a pergunta, e eu respondo isso com alegria e com uma tranquilidade grande, falando de 2 fatos. Na primeira semana em que o ministro André Mendonça assumiu, não nos conhecíamos até então, e pelo Colégio de Secretários pedi uma pauta, pedi uma agenda estratégica, a interlocução, e na primeira semana fomos recebidos pessoalmente, com tempo, com oportunidade para conversar e já para marcar a segunda reunião. E a segunda reunião acontece aqui hoje, com a presença do presidente da República, de diversos ministros da área que têm relação com a segurança pública, e isso mostra, no mínimo, a grande importância que o tema tem recebido e como tem sido tratado nessa gestão. Então, respondendo objetivamente, com base em 2 fatos, a gente veio com muita alegria, com muito ânimo, com muito otimismo, essa relação que começa a se estabelecer. Próxima pergunta, a última pergunta da coletiva é Délis Ortiz, TV Globo. Boa noite já, né? O assunto continua sendo o mesmo, não tem jeito. A pergunta, que eu acho que ainda não foi respondida, é exatamente porque o presidente Jair Bolsonaro vira-mexe, diz que quer recriar o Ministério da Segurança Pública. Isso de cara deixa a dúvida. A Polícia Federal fica com quem? Que tem causado polêmica, que tem sido eixo de crise política, né? Hoje, por exemplo, todo mundo desconfia de vazamentos, porque a deputada Zambelli, até chamada de Mãe Zambelli, porque ela anuncia com antecedência as operações da Polícia Federal. Então, o que parecia ser pacificado com a chegada de um ministro técnico, como o senhor, não está pacificado porque não existe uma estabilidade no Ministério da Justiça. Amanhã pode amanhecer dividido e esvaziado. Com quem ficaria a Polícia Federal? Eu entendo que os secretários continuam defendendo a criação de um Ministério de Segurança Pública. Essa é a demanda antiga. Passou o ano inteiro e continua. Então, os senhores saem da reunião dispostos a mostrar que tem um discurso afinado. E é o óbvio, querer trabalho conjunto, cooperação, unificada, etc. Isso aí é o discurso antigo de segurança pública. Mas se há uma proposta na mesa, dita pelo próprio presidente da República e defendida pelos secretários, a gente vai sair daqui com a mesma dúvida. Amanhã vai ter ou não vai ter a divisão do Ministério? Délis, obrigado pela pergunta. Não está na mesa, não há uma medida provisória no governo sobre divisão de ministério. Então, assim, eu entendo que é um debate viável. Eu entendo que nós devemos estudar o assunto, mas hoje não há no governo minuta de MP sobre divisão de ministério. Não há. Nós podemos avançar para isso? Sim. Mas hoje não há essa perspectiva. Então, deixando bem sedimentado, o que eu acho é que todos nós que temos esse tema como um tema central, devemos sentar
e dialogar sobre o tema, mas não gerar essa incerteza. Então, sendo bem categórico, não há hoje texto de medida provisória que trate de divisão de ministério. Segunda pergunta que eu acho válida, que você colocou, responder: a Polícia Federal tem total independência. Todas as suas ações, elas devem ser feitas de forma técnica, imparcial, impessoal e, logicamente, que quando nós vemos autoridades públicas sendo submetidas a um processo que envolva a atuação da Polícia Federal, nós, como cidadãos e agentes públicos, lamentamos, porque nós queremos que a Polícia Federal continue com esse reconhecimento, mas que, principalmente em questões tão caras para nós, como uma crise de pandemia desta natureza, todos estejamos compromissados com a boa aplicação dos recursos públicos. Então, se há algum vazamento, que seja verificado e onde ocorre, seja saneado. O que eu posso garantir é: a Polícia Federal tem total independência na atuação. E não só isso, ela atua de forma segregada no uso das informações. As autoridades públicas no nível político, elas não devem acompanhar operações que estão tramitando num nível sigiloso, em segredo de justiça. Então, o que eu como ministro, por exemplo, sei das operações que envolvem Covid, basicamente são as informações que a própria imprensa coloca. E é nesse sentido que nós devemos trabalhar. E, logicamente, que garantindo-se o direito à ampla defesa de todas as pessoas que são afetadas num processo dessa natureza. Encerramos esta coletiva de imprensa. Agradecemos a presença de